para a gente saber também aqui do nosso convidado, o presidente da Assim, Michel Felipe, que está aqui conosco, para falar também sobre o desenvolvimento aqui da nossa querida Maringá, embora a gente esteja passando por esse momento de pandemia, para saber dos reflexos também. Presidente, mais uma vez, uma boa tarde, obrigado pela presença do senhor aqui na Rádio Transamérica. Seja bem-vindo. Boa tarde, Amaro, é um prazer estar aqui com vocês. Aproveito para cumprimentar as pessoas que estão comigo aqui na mesa, Josué, a doutora Carolina, Flávio Mantovani, o Leandro aqui na mesa de som, caros ouvintes da Rádio Transamérica, é um prazer estar aqui com vocês, mais uma vez, podendo conversar um pouquinho sobre Maringá, sobre os aspectos econômicos e que influenciam toda a nossa cadeia produtiva da nossa cidade. Presidente, quando a gente fala de Paraná, desse crescimento, né, de quase 18%, segundo o IBGE, é claro que inclui também aqui a região de Maringá, inclui bastante a cidade de Maringá. Como está a recuperação, vamos dizer assim, mesmo diante da pandemia agora, com os números menores, né, que a gente está vendo que há sim, com certeza, uma perspectiva melhor também para os negócios, mas como na realidade está a recuperação e o trabalho de enfrentamento para manter a economia de pé diante dessa crise? Nós temos esse ano de 2021 realmente uma retomada econômica, tanto que a previsão do próprio FMI para o crescimento nacional nosso é de 5,3% esse ano, acima do crescimento de outras economias, como a própria economia da Alemanha, Itália e Rússia. Crescimento inferior ao crescimento da economia americana e da China, mas é um crescimento extremamente robusto e expressivo. Isso aí vai influenciar em todos os setores da nossa economia. Nós percebemos no primeiro semestre um crescimento forte da área industrial, da área de comércios e o início já da recuperação da área de serviços, que nós acreditamos que nesse segundo semestre vai ser o momento realmente da recuperação da área de serviços, que aí nós temos aí a liberação, a flexibilização maior para esse segmento. E aí nós devemos ter aí uma expansão mais forte desse segmento agora no segundo semestre. Então nós vimos ali, na própria reportagem, a indústria já mostrando uma robustez no primeiro semestre, porque nós temos hoje a demanda por consumo de produtos pelos clientes. Está faltando produto em diversos setores, né, do comércio, né, porque as pessoas, devido às quebras da cadeia produtiva durante o ano passado. Então a indústria vem retomando esse crescimento de uma maneira mais robusta no primeiro semestre. No segundo semestre já deve estabilizar esse crescimento, já com um novo patamar criado, mas a área de serviços deve continuar aí crescendo, aí puxando esse crescimento do segundo semestre, principalmente na geração de empregos agora do segundo semestre, será o setor de serviços que a gente tem apostado que vai ser o que vai puxar esse crescimento. Se nós não estivéssemos vivendo esse momento de pandemia, o momento de crescimento seria no mesmo ritmo ou que, como a coisa estava assim, tranquila, não haveria tanta reação também por parte do mercado para poder querer crescer, enfrentar isso aí para não cair? É o que nós temos o seguinte, foram dois momentos, a gente tem que pegar um retrospecto, né? Não dá para analisar só de maneira pontual. Quando veio a pandemia em 2020, ali no mês de março, abril do ano passado, a economia nacional, vamos falar em termos macro, vinha numa robustez muito grande, com a expectativa e esperança de todo o setor empresarial, eu acho que da própria população, de ter um ano excelente na área econômica. E aí vem a pandemia, quebra todas as projeções, planejamentos organizacionais e quebra a capacidade produtiva do país naquele ano, né, tendo aí a regressão até do PIB. Quando já vem 2021, você vai fazer uma recuperação econômica natural, nós temos uma demanda represada por consumo, seja em todos os segmentos, né? Você pode perceber que as pessoas têm essas demandas reprimidas, então gera um consumo adicional. Então, seguramente, esse momento de retomada, ele dá esse salto mais forte em decorrência de uma estagnação que nós tivemos do ano anterior. Então, por isso que ele acaba dando um fluxo bem mais forte esse ano, aí um crescimento de mais 5% do PIB é extremamente expressivo. Presidente, falando especificamente também do comércio aqui de Maringá, que sofreu bastante no início da pandemia, com fechamentos, as flexibilizações que ocorreram, é claro, também devido ao empenho do setor, da Assim, junto ao município, entendendo a situação da pandemia, mas as flexibilizações que foram promovidas. E, é claro, até o resultado positivo, que não teve o crescimento de números de infectados por conta da reabertura ou a expansão aí do comércio, né, no horário que deveria. Essa reabertura, essa flexibilização tem contribuído também para essa economia estar se recuperando? Como o senhor vê isso aí?
Seguramente. Sem a flexibilização, sem a abertura da atividade econômica, não tem como ter o crescimento de faturamento, a geração de empregos, porque você restringe a capacidade do consumidor ir à sua loja consumir, você restringe a necessidade de contratação de funcionários para atendimento, e aí tudo é uma cadeia. Então, se você não contrata, a pessoa não consome, você não tem demanda de contratação e assim por diante. Então, quando você tem uma abertura econômica, a flexibilização das medidas restritivas, as pessoas voltam a sair às ruas, voltam a consumir, volta a ser necessário contratar pessoas, e aí nós temos aí o que a gente chama do ciclo virtuoso do crescimento, do ciclo positivo de um crescimento econômico, que é extremamente importante para a nossa população, gerando emprego e renda para todos, e a gente aí conseguindo trazer aí uma boa qualidade de vida para o nosso cidadão maringaense. Então é extremamente importante essas etapas da abertura econômica. Inclusive, o comércio hoje está já praticamente regularizado, seu horário normalizado, horário de abertura, e nós pretendemos realizar um Maringá Liquida de 18 a 22 de agosto. Aguardamos somente a liberação da prefeitura, porque como inclui um final de semana, depende da liberação do poder público municipal. A gente acredita que isso seja possível, porque hoje nós estamos com os números muito estabilizados na nossa cidade, não teria nenhum fator técnico que justificasse a não abertura para ajudar a atividade empresarial a realizar suas atividades normalmente, atender o público dentro das normas de segurança. Então, também um momento da gente conseguir apoiar os setores empresariais a recuperarem um pouco a questão econômica, porque muitos empresários, na verdade muitos não, a grande maioria hoje tem dívidas. Eles estão pagando financiamentos. Os que conseguiram sobreviver, muitos acabaram fechando, mas a maioria que sobreviveu, ela teve que recorrer a recursos bancários, a empréstimos, parcelamento de impostos e assim por diante. Então, é fundamental essa retomada econômica para que eles consigam honrar com seus compromissos e as empresas continuem abertas. E com essa nova retomada que nós estamos percebendo, nós acreditamos que a gente vai ter um bom final de ano aqui para a nossa região, na parte econômica, tanto na geração de empregos, como a gente já vem tendo um saldo positivo no decorrer de todo o ano, e deve continuar essa tendência para o segundo semestre. O senhor falou da promoção, né, que vai ser realizada agora em breve, a Maringá Liquida, né? Exato. Então, esse tipo de evento já pode, então, sendo realizado, voltar ao normal, até porque, como a gente tem comentado aqui, o Josué também tem dado a sua opinião, que o comércio em si tem cumprido com as normas, né, de uso de equipamentos, de máscara, de álcool em gel, e não tem sido o local onde as pessoas se infectam tanto quanto em outros locais. E então, esse tipo de evento, é claro, evitando a aglomeração em alguns pontos, são importantes serem realizados também pelo lado econômico, né? Então, a gente acredita que se voltar ao normal com essa responsabilidade, voltando esses eventos também para o comércio ser aquecido, é importante para voltar também, dar esse subsídio, né, que esses empresários que sofreram tanto com a pandemia precisam para retomar, né? Exatamente. E a característica do Maringá Liquida, ele é pulverizado. Ele está lá em todas as pequenas lojinhas, então ele não está num local só que tenha volume de pessoas, né, uma aglomeração. Está pulverizado entre todo o comércio da cidade, no centro, nos bairros, está tudo esparramado. É que nem o comércio normal durante o seu fluxo diário, só que nesse dia tem campanhas com preços menores para atrair o público, para a gente poder conseguir fazer o giro do estoque, né, que já a gente considera para poder girar o estoque de inverno. Então é importante para o empresário conseguir fazer seu giro do estoque para poder liberar capital de giro e conseguir fazer as compras para a nova estação, né, que aí pega primavera-verão. Pois é, Josué, fica à vontade agora para falar com o presidente. Queria agradecer a presença do presidente, tá? Obrigado pela disponibilidade do tempo, eu sei que está curto, então vamos diretão assim. Presidente, nós realmente conversávamos aqui a respeito da segurança no trabalho. Tá? Ficou muito claro para pelo menos nós aqui que acompanhamos o dia a dia do comércio e da população, que a população está mais segura trabalhando e não em casa, onde não se toma nenhum cuidado, máscara, álcool em gel e tudo. Então é só sobre isso que o Amaro falou. Eu escutei o senhor falando sobre regularizar, né? O comércio está se regularizado, mas muitas pessoas ainda estão pagando as dívidas, pagando e ainda estão tentando sobreviver. Então a minha pergunta que eu faço para o senhor é assim: se não tiver nenhum fator condicionante da saúde, que é essa questão aí de nova cepa e tudo, se não tiver isso,
Assim, o senhor, né, a opinião às vezes pessoal do senhor, quando é que a gente vai conseguir ter pelo menos uma regularização do comerciante onde não vou mais fechar e vou manter? E se vai haver, novamente, um equilíbrio ali, logicamente que na época de pandemia nós temos uma crise, e a crise também é oportunidade de negócio, né? Então muitos setores explodiram, né? O caso, por exemplo, de tudo que tem decoração dentro de casa, as pessoas ficaram mais em casa, gastaram mais para isso. Bicicletas, por exemplo, né? Tivemos a própria Collie aqui, que é a fábrica de bicicletas, contratou mais de 100 funcionários. O senhor imagina que isso vai voltar também ao equilíbrio normal ou desequilibrou e é uma nova realidade que a gente vai ter daqui para frente? E nós vamos ter duas perguntas ali para eu poder te posicionar. Primeira, em relação à questão de recuperação econômica do empresário. Ele vai ter um ciclo de pagamento desse financiamento. Então, se nós não tivermos nenhum novo tropeço nesse caminho, de uma cepa, de alguma coisa que tenha qualquer tipo de medida restritiva, nós temos aí realmente uma tendência muito positiva, porque eles estão agora realmente com uma retomada econômica. Nós temos hoje um bom fluxo de venda das lojas, tanto que a estimativa de crescimento do PIB de mais 5% já é um claro sinal disso. O crescimento da indústria ali paranaense de quase 18% é sinal de que o comércio está demandando para a indústria essa produção. Então, tende a sair os empresários no médio prazo dessa situação de dificuldade econômica, porque no momento vai parar de pagar o financiamento e vão conseguir se reequilibrar. O que nós não poderemos ter é uma nova interrupção, tropeço no caminho, porque aí vai ter o financiamento para pagar e aí não vai ter onde mais buscar esse recurso. Então, esse seria o grande problema de médio prazo. Mas, fora isso, a gente vê com muito bons olhos, né? A tendência realmente econômica é muito forte. Em relação às demandas que você falou, né, o setor de mobiliário, móveis, bicicletas e alguns outros setores que acabaram tendo uma demanda exponencial, digamos assim, durante a pandemia, que as pessoas começaram a focar mais nesse tipo de consumo. Em algum momento isso vai se regularizar. Talvez não seja ainda no ano de 2021, talvez só em 2022. Inclusive, isso aí já decorre um pouco da alta da inflação que está sendo gerada, tanto que o Copom tem aumentado seguidamente a taxa de juros, já sinalizou que deve ter mais uma alta de taxa de juros para a próxima reunião. Hoje estamos em 5,25 ao ano, deve sair na próxima reunião provavelmente para 6,25 ao ano a taxa de juros, e ainda com uma vertente ainda de um pouco de alta ainda acima disso. E nós estávamos já com metade disso no início da pandemia. Por quê? Porque realmente houve uma demanda, e você às vezes tem que fazer o equilíbrio da oferta e da demanda, e a taxa de juros é que faz um pouco desse freio econômico, mas ele é importante também para que não haja uma deterioração do poder de compra da população, porque senão não adianta a inflação chegando e vai corroendo os salários e assim por diante. Então isso é muito importante, a manutenção do poder de compra e o controle inflacionário. E aí também envolve os gastos públicos. A gente poderia entrar numa outra seara que eu não vou entrar agora, que senão vai longo hoje só sobre a questão de reforma administrativa e contenção de gastos públicos. Mas então nesse quesito eu acredito que para 2022 a gente tem uma regularização de produção. Alguns segmentos também têm ainda falta de matéria-prima, como o setor automobilístico, tanto que eles falaram que foi puxado para baixo pelo setor automobilístico no primeiro semestre. Isso vai continuar ocorrendo no segundo semestre. Existe falta de componentes para os veículos, então a indústria automobilística ela não consegue se recuperar hoje por falta de capacidade de entrega de carros. Então você tem uma oferta muito baixa. Então, por mais que a pessoa queira comprar o carro, não tem o carro disponível. Então, algumas indústrias estão sofrendo muito com a falta de materiais. Como também há alguns meses atrás a construção civil chegou a sofrer, e agora começa a ter uma regularização dos materiais. E aí vai realmente ter uma regularização mais próxima de uma estabilidade do mercado, né, da lei de oferta e demanda, provavelmente ali no início de 2022. E aí a gente já vai ver o controle inflacionário, que o próprio Banco Central já estima ali, já voltando a inflação para ficar dentro da meta, ali na casa dos 3,5% ao ano. Pois é, a gente está falando com o Michel Felipe, presidente da Assim. Doutora Carolina, tem alguma questão a fazer? Não, eu só tenho preocupações, né? A gente tem que pensar positivo, de que tudo vai dar certo e que a gente não vai ter uma nova onda destruidora. É que realmente, se tiver mais uma onda destruidora, aí a gente vai deitar na cama e chorar que é lugar quente, porque muitos comerciantes fizeram o financiamento para cobrir outros financiamentos. Aí, se ele não se recuperar, ele vai ter 2 financiamentos para pagar. Ele vai estar mais do que quebrado, ele vai estar quebrado ao quadrado. Então, a gente, assim, não gosto nem de pensar nessa possibilidade. Eu prefiro esquecer essa possibilidade e pensar no positivo, para a gente continuar no caminho
entendeu? Pensar que vai dar certo e Maringá vai se recuperar. Eu concordo, a gente hoje não tem no radar essa possibilidade de fechamentos. Nossa visão técnica, inclusive, dentro da entidade, que a gente procura ter algumas análises preditivas, a gente não vê esse tipo de possibilidade de retrocesso, porque a gente vê que a vacinação ela vai conseguir segurar, mesmo que venha uma nova cepa. Nós temos aí a variante que está tendo alguns resultados, a variante Delta, que está impactando os Estados Unidos e a Europa de forma já mais contundente, mas mesmo assim esses países estão hoje com a vacinação deles estão próxima da gente, na maioria desses países, né, o nosso índice de vacinação, e eles estão conseguindo se manter abertos e ativos, e quando chegar a Delta aqui, a tendência nossa é que a gente esteja um pouquinho mais à frente na vacinação e com melhor capacidade da nossa população estar imune, né, ao vírus e responder de uma maneira melhor a uma variação em relação à pandemia. É por isso que é importante, né, continuar esse ritmo. A gente estava falando de vacinação agora há pouco. Há uma preocupação, sim, dos prefeitos que estão, de repente, eles acham, né, que estão sendo prejudicados porque tal município está recebendo mais do que ele precisa vacinar a sua população. Há sim essa preocupação, mas antes da questão política, tem que pensar que a imunização, que a vacina é o principal agora, é claro, além dos cuidados que nós temos de ter no dia a dia, para evitar uma nova onda aí, uma lotação dos hospitais e assim também de outras situações que fecham o comércio, que a gente não pode pensar nisso novamente, né? É isso que eu queria pontuar, isso que você acabou de dizer. Tem algumas pessoas, graças a Deus é minoria, mas que ainda tem receio de se vacinar. Então esse é o momento de pedir para essas pessoas repensarem e se vacinarem. Por quê? Porque ela não está se protegendo apenas. Quando as pessoas falam, a minha liberdade é o meu corpo, concordo, mas a vacina é um pacto social. Ela não ajuda só você, ela ajuda todo mundo, ela ajuda toda a população, a família, o comércio. Então a gente precisa nos vacinar para que tudo volte, não digo totalmente ao normal, mas o mais próximo do normal possível. Exatamente, a vacina é o caminho, né? A gente já viu que é a solução para combater a pandemia, é a população vacinada. A gente torce para a gente sempre acelerar quanto mais rápido o processo de vacinação, melhor para todos, a gente se sente mais seguro. As pessoas vivem ainda uma insegurança em relação, quando você não está vacinado, ela fica mais insegura, e a população ela tem que continuar usando máscara. Eu digo que se a pessoa tiver os cuidados básicos, usar máscara, usar o álcool em gel, o álcool líquido que seja, mas que faça esse processo de distanciamento social, e aí tendo o processo de vacinação avançando, a gente vai conseguir manter a segurança das pessoas do nosso entorno e a gente conseguir retomar as atividades de uma maneira muito tranquila, como vem sendo retomadas. Mas é muito importante essa conscientização por parte de todos, e é um trabalho, e vocês que estão na mídia, né, têm feito isso muito bem feito, né, de conscientização da população. As pessoas já sabem de cor, né, a forma de evitar a contaminação, serem contaminadas. Agora, é claro, não pode relaxar. A gente está no meio do caminho aí, está controlando com a vacina, com os cuidados. A gente sempre alerta aqui no rádio. Não pode baixar a guarda, né, Josué? Não, com certeza. Presidente, o senhor falou sobre Maringá Líquida, né, que vai ser agora. Quantos dias faltam? Começa no dia 18 de agosto agora. 18 de agosto. Aí depois dessa data, tem algumas datas também que são de grande importância, né? Para que tem Black Friday. Quando é que é isso? Nós temos alguns outros campanhas programadas até o final do ano. Realmente a gente quer ajudar a fazer uma retomada do comércio, né? De toda a atividade empresarial. A gente acha que isso é muito importante para o empresário. Então nós temos esse primeiro momento que é o Maringá Líquida, acontecendo já nesse mês. E depois nós temos já uma série de outras programações que devem ocorrer no decorrer do ano. A gente está ainda aguardando evoluções de alguns cenários para a gente fechar o calendário de eventos, mas acreditamos que a gente vai ter vários eventos daqui até o final do ano, realmente para ajudar o empresariado a fazer um fluxo de atividades mais forte e recuperar um pouco a sua atividade econômica e pagar suas contas. Isso é muito importante, porque eu sei que vocês ajudam mesmo, né? Tanto com pesquisas, né, que fazem antes, até uma questão aí de colocar e deixar para a sociedade daquilo que vai vir, né? Da promoção que vai vir. Isso é muito importante. Então eu só queria parabenizar em relação a isso. Acho que o Flávio vai... Aproveitar só que você falou da questão das pesquisas, a gente hoje tem o nosso departamento de pesquisa, então toda campanha a gente faz o pré e o pós-campanha para entender que resultados deram para a população, e a gente
tem dois públicos. Um é o empresário, que a gente tem a pesquisa, e outro com a população maringaense, também como ele viu a campanha e como ela ocorreu. Então a gente tem sempre esses dois termômetros acontecendo, para a gente poder estar sempre buscando atender a todos os públicos. E nós temos hoje lançando na Assim um programa que vai estar já com um projeto piloto agora nesse mês, mas vai estar aberto realmente a todo o setor empresarial e para a população, chamado Empregar. Nós vamos lançar no mês que vem, onde a gente vai estar fazendo recrutamento, seleção e treinamento das pessoas que estão buscando emprego e as empresas que estão precisando dos seus colaboradores, fazendo esse link. E a gente acha que vai ajudar um pouco nesse processo da retomada econômica, porque quando começa a ter o crescimento também começa a faltar mão de obra qualificada e, por outro lado, a pessoa que está buscando emprego não sabe, às vezes, um canal de chegar. Então a gente vai ajudar também nesse processo de link da retomada econômica. Passar para o Flávio Mantovani agora, Flávio. Também perguntar para o Michel aqui, Michel que é amigo nosso pessoal, gente finíssima, né? A gente sempre está lá assim, batendo um papo, conversando, tentando achar o melhor possível para Maringá. Eu queria te fazer uma pergunta seguinte: as pessoas falam que a pandemia ela acabou distanciando aí. Quem era mais pobre ficou mais pobre e o rico ficou mais rico. Segundo algumas informações aí, parece que 20 novos bilionários surgiram no meio da pandemia com essa nova maneira de enxergar as coisas, porque a lojinha fechou, virou online, virou aplicativo e as coisas foram modificando. E eu gostaria de perguntar para o presidente isso. Aqui em Maringá, pelo menos na Assim, com os associados, existiu essa queda? Ou seja, porque o associado da Assim não tem essa de pequeno ou grande, cada um é um e paga a sua mensalidade, penso eu, né? Mas as pessoas falam, mas as pequenas empresas estão fechando e as grandes estão aumentando. Como é que se vai recuperar isso no futuro? Porque a tendência realmente é essa, é se aglomerar, a ter shopping center, a ter os grandes supermercados em que pese eles empregam bem menos do que os pequenos, as lojas pequenas, né? Eles vendem quase que 80% daquilo que o varejo vende. E essa conta lá na frente, a gente vai conseguir recuperar isso? Está caindo de verdade ou é só uma impressão? Essa foi uma grande preocupação, inclusive nossa como entidade, durante a pandemia. O comércio digital ele era uma barreira, né, para muitos micro e pequenos empresários. E destaco aqui, assim, hoje ela é formada com mais de 95% são de micro e pequenas empresas. Então, nossa base é de micro e pequenas empresas. E nós temos vários programas focados no trabalho para micro e pequenas empresas. Inclusive, nós temos nosso programa Empreender, ele é basicamente para micro e pequenas empresas, né, que nós fazemos na parte de trabalho nos setores. E dentro dessa visão, né, do comércio eletrônico era uma grande preocupação, porque na hora que você vai para o online, que aí que é o problema da lojinha, né? A lojinha está de portas fechadas e o online o grande vendendo, né? O grande varejista nacional, gerando desemprego na nossa população, porque o emprego não é gerado aqui, o imposto não é gerado aqui e a renda da nossa cidade vai para fora. Então nós tínhamos muita preocupação com isso durante a pandemia. Fizemos vários movimentos de tentar digitalizar os nossos associados, digitalizar o empresariado maringaense. Inclusive fizemos Maringá Liquida do passado com formato digital online, para poder as pessoas que nunca tinham tido uma loja online, a gente acabou colocando no Maringá Liquida, sem custo nenhum, para elas participarem com as lojas online, para poder realmente trazer que esses micro e pequenos empresários que não tinham uma vivência do online passassem a se familiarizar e começar a competir nesse mercado. E aí o segundo fator que é extremamente importante, nós fizemos várias campanhas também de prestigio o comércio local. Prestigio o comércio do seu bairro, o comércio da sua região, porque ali você vai estar criando esse círculo do crescimento, né? Vai gerar emprego na sua área, vai gerar o crescimento na sua área, os impostos vão ficar na nossa cidade. Então foram várias campanhas que nós fizemos nesse sentido. Existiu naturalmente, claro, algumas pequenas empresas não conseguiram, né, resistir à pandemia. Houve uma centralização do mercado, a gente viu o crescimento do varejo online crescendo mais de 20%, agora ainda no período ali. Então é extremamente expressivo o crescimento online. E o que nós vamos ter que começar a fazer agora é preparar os nossos micro e pequenos empresários para conseguirem também competirem no online. A gente vê que as empresas vão ter que acabar tendo as duas características, o presencial com o online, mas o presencial sempre vai existir, sempre vai ter aquele consumidor que vai buscar o presencial e, inclusive, agora no pós-pandemia, a gente acredita que vai ter uma busca maior pelo presencial, até por uma questão psicológica das pessoas. Elas querem sair um pouco daquela roda de ficar dentro de casa, teoricamente presos, né? Vamos pensar dentro de casa, né? Por causa do isolamento social, e elas vão querer ter esse fluxo de ir para a rua, de consumir no seu comércio local. Ô Michel, outra pergunta também que eu quero te fazer, né? Se o Romário me permite. Vamos lá. Hoje a gente tem um empresariado um pouco diferente. Acho que a pandemia, você pode até explicar um pouquinho para a gente, ela empurrou o camarada para se modernizar.
Antes você tinha aquele empresário que você entrava na loja do cara, o cara atendia você torcendo o nariz e falava, olha, o preço é esse, se quer compra, não quer tchau. Antigamente a gente tinha essa figura desse empresário aqui na cidade, né? Agora você não tem isso. Se você não tiver uma equipe bem treinada, pessoal simpático, bom atendimento, você dançou. A pandemia empurrou para esse lado também, né? A pandemia ela empurrou para diversos lados, né? Ela empurrou para a digitalização de maneira brutal, né? Quem imaginava há 2 anos atrás fazer um monte de reunião online? E é uma realidade que chegou de uma maneira extremamente forte. Até hoje nós estamos nossa reunião na SIM diretoria híbrida, porque nós estamos só permitindo poucas pessoas presenciais e a maioria online dos diretores. E continua sendo online a reunião e tendo debates e acontecendo e propiciando trazer pessoas de fora para contribuir com a nossa reunião que seriam difíceis vir no dia a dia. Então, nós estamos com o diretor geral do Butantan mês passado. Ontem nós estávamos nessa segunda-feira com a Câmara de Comércio Brasil-Arábia, os responsáveis pela Câmara na área de gerência deles de inovação, falando sobre esse comércio bilateral, né, entre uma região arábica e o Brasil, a possibilidade de exportação e importação. E se a gente fosse trazer essas pessoas presencial, a gente não teria. Os empresários tiveram que se adaptar a esse ambiente online, começaram a vender online. A gente vai ver que a digitalização das empresas foi absurdamente grande. Muitas empresas não tinham sequer sites, hoje a maioria absoluta tem sites. A gente vê empresários tradicionais que nunca tinham vendido online, hoje vendendo uma parte significativa do seu faturamento online, mesmo micro e pequeno empresário, aquela loja de roupa aqui da nossa cidade. Inclusive um deles comentando comigo na segunda-feira, Michel, não esperava hoje quanto que eu ainda estou vendendo online, só que a pessoa faz o híbrido, ela pede online, mas ela tem a loja como apoio. Então, quando a gente falou, vai ter uma tendência agora da loja física, sim, mas não vai ser aquela loja física isolada. É uma nova metodologia de venda e de atendimento ao consumidor. É um novo perfil que se cria agora e a gente vai ter que estar se adaptando a essa realidade, né? A pandemia, ela adiantou o futuro, né? Adiantou a tecnologia, que é a tendência, é claro, para muitos que ainda não tinham essa visão, tiveram que se adaptar, se reinventar. Doutora? Gente, eu quero aproveitar a fala do presidente aqui da ASSIM para fazer uma militância a favor dos direitos do consumidor. Ah lá, eu não vou perder a oportunidade, gente. Pessoal, vocês têm uma ótima maneira de vender online, por Instagram, Facebook, seja lá por qualquer meio que for. Mas é interessante que vocês coloquem os preços nas fotos, porque é o que determina o Código do Consumidor. Se vocês não fizerem isso, além de estar desrespeitando o consumidor, vocês vão estar perdendo venda. Porque eu mesmo, quando tenho que perguntar em box, é maravilhoso, eu já economizei. Porque eu tenho preguiça de perguntar em box, eu já não vou comprar. Aí, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que fazer aquela fala do Júlio, que o Júlio está certo, né? Que se você não comprar nada, o desconto é de 100%. Então, gente, bota o valor das mercadorias nas fotos, por favor. A gente tem que se adaptar, né, presidente, ao momento também, né? Já que tem que usar a internet em algumas situações, né, que não estejam presencialmente, tem que se adaptar certinho, né? Exatamente. Outro exemplo clássico vai ser o EAD, né, o treinamento, ensino à distância. Os cursos hoje, a quantidade de cursos, lives que ocorreram durante esse período foi enorme. Como é que serão os cursos agora na retomada? Vai voltar todo mundo para o presencial? Vai ter cursos híbridos, vão ser parte presencial e parte à distância. Eu acho que é uma tendência. Eu fiz você faz MBAs hoje à distância e às vezes vai ter 2, 3 aulas presenciais e assim por diante. E aproveitando que a doutora Carolina falou, aí é a grande vantagem da loja presencial. Você tem o seu comerciante aqui na sua cidade para poder conversar com ele, falar. E quando você compra na internet de um outro lugar que você não tem a menor ideia de onde, você fica sem esse suporte, além dos recursos irem para fora. E no risco de não receber o produto ainda. Então, isso que eu ia falar, presidente. Se futuramente vocês pensam em fazer essa campanha da compra presencial, até porque quando o senhor falou que o comerciante aqui perdeu em relação, porque quem está em casa compra online, temos que lembrar o seguinte: a venda online, não estou falando do cachorro quente que a gente compra, que tem um horário, né? Até porque tem horário de entrega. Mas, por exemplo, quem compra no Mercado Livre e acabou comprando muito, como o senhor mesmo falou, compra 24 horas.
Então, 2, 3 da manhã, ele está comprando e ele está gastando um dinheiro que poderia estar ficando aqui no comerciante, para o comerciante local. Tem alguma campanha nesse sentido de vá até a loja e compre presencial? E também essa questão de orientar ao comerciante mesmo, daqui mesmo tendo online, mas para se adaptar, como o Flávio falou, questão de mais educação, pelo menos, né? Mais preparo mesmo para atender o público. Sim, nós temos aí 2 aspectos ali a serem abordados. Nós temos a campanha do comércio local. Então, a gente não fala assim, vai até a sua loja, mas a gente fala prestigie o comércio local. Seja comprando online, seja comprando presencial. Porque o que nos importa é que compre em Maringá. Que o recurso fique na nossa cidade, que gere emprego na nossa cidade e prestigie o comércio local. E aí nós temos o segundo aspecto, preparar esse comerciante tanto para o online quanto para o físico. Na parte do online, nós temos inclusive consultores que ficaram visitando os lojistas, ajudando eles a ensinarem um pouquinho sobre o digital. Nós temos hoje campanhas de digitalização dos empresários ainda, com orientação para eles como é que fazer o seu comércio digital. E nós temos dentro da Assim também, na nossa área da Escola de Negócios, curso de capacitação e atendimento ao público. Aí nós temos ali centenas de cursos que são realizados. Desde cursos que hoje estão, alguns ainda online, quanto nós estamos também retomando os cursos presenciais. Então, a gente se preocupa muito com essa questão do atendimento ao cliente. E nós temos um projeto que estamos trabalhando em parceria com o Sebrae, que deve ser lançado no início do ano que vem, que vai ser um modelo de gestão empresarial, onde a gente vai buscar tanto fazer um diagnóstico quanto uma consultoria e depois uma certificação dos empresários abordando 3 aspectos: a qualidade, os objetivos do desenvolvimento sustentável, ou seja, sustentabilidade, e a questão também da normativa de padronização vinculada à ISO 9001 e a gestão da sua empresa. Então, isso vai ser abordado nesse novo modelo, um programa que a gente está trabalhando, um programa bem abrangente, porque vai envolver consultorias presenciais nas empresas dos empresários, vai ser algo realmente bem diferenciado. E nós temos, além disso, os treinamentos que já vêm ocorrendo permanentemente dentro da nossa entidade. Bacana. Presidente, o senhor tem compromisso daqui a pouco, agora 1h09. Eu só queria fazer 2 perguntinhas aqui para o senhor. Eu sei que não foi feito ainda um balanço do Dia dos Pais, o comércio abriu na sexta até às 8 da noite, no sábado até às 6. Foi bom, assim, pelo que vocês sentiram, a movimentação, o pessoal já está indo fazer as compras. E uma outra pergunta sobre a duplicação da PR-317 Maringá e Guaraçu, que assim também, através de seus empresários, fizeram uma contribuição muito grande, né, para que o governo, a iniciativa privada fez esse apoio para que o governo fizesse a parte dele também dessa duplicação. Primeiro, então, do Dia dos Pais, depois da duplicação. Infelizmente, são 2 boas notícias, né? O Dia dos Pais foi positivo, nós não temos ainda o resultado do nosso departamento de pesquisa e estatística da Assim, que está tabulando ainda as informações, mas a nossa percepção e o contato com diversos empresários é de que foi um Dia dos Pais bastante positivo, foram com boas vendas, bom fluxo de lojas, demonstrando a retomada econômica que nós estamos vivenciando já atualmente. Em relação à duplicação Maringá e Guaraçu, essa é uma vitória de toda a região noroeste do Paraná, de toda a população que vivencia, que trafega por essa rodovia. Hoje é uma rodovia extremamente perigosa, volta e meia tem acidentes fatais lá dentro, e nós conseguimos sensibilizar os empresários para aportarem recursos para a gente poder pagar o anteprojeto que nós doamos para o governo do estado, e agora foi homologado o processo licitatório para a duplicação da rodovia. Serão mais de 183 milhões de reais investidos nesse projeto de duplicação, 21 quilômetros de estradas, trazendo ali segurança para a população ali da nossa cidade de Maringá e das cidades circunvizinhas que tem que circular por essa rodovia, facilitando também a parte logística. Ou seja, nós temos aí foi uma grande vitória. Há vários anos a gente vinha pleiteando essa duplicação e agora a gente está vendo ela se concretizando. E, economicamente falando, vai ajudar também a cidade de Maringá, né? Porque é a trafegabilidade melhor para que as pessoas possam vir para cá, para que possam trafegar nessa rodovia também e trazer a economia para cá, né? Economicamente extremamente importante, porque nós temos uma população muito grande desse entorno de Maringá que precisa vir diariamente para a cidade. Muitos estudam em Maringá e moram na sua cidade, outros trabalham em Maringá e moram na sua cidade circunvizinha. Isso daí permite que mais pessoas consigam ter essa condição de se deslocar e com segurança, porque hoje nós tivemos uma rodovia insegura,
com um volume de veículos muito grande. Nós temos, inclusive, rodovias pedagiadas com fluxo de veículos inferiores a dessa rodovia, já duplicados, e essa aqui ainda com pista simples. Então, era realmente uma rodovia perigosa e vai trazer, inclusive, para o nosso entorno de Maringá, e também para a cidade circunvizinha, era extremamente importante, porque muitas vezes a pessoa se mudava da cidade porque ela não tinha condição de fazer esse deslocamento de maneira segura. E agora ela consegue também viver na sua cidade, né? Às vezes o marido trabalha em Maringá, a esposa continua ainda na cidade, ele faz esse vai e volta todo dia. Isso se torna possível com muito mais segurança e muito mais agilidade.